Audiência pública número 2 de 2013. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da segunda audiência pública do primeiro ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Itupeva, Estado de São Paulo, para a apresentação e apreciação do projeto de lei número 1537, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014 e dá outras providências. Em conformidade com o edital publicado na imprensa, esta presidência informa que terão voz na presente audiência, pelo prazo de 5 minutos, os senhores vereadores, prefeito municipal, diretores municipais, que no caso é secretários municipais, membros de conselhos municipais, convidados oficiais, representantes de associações e cidadãos previamente inscritos. Solicito aos nobres edis para que tomem assento em seus lugares. Estão presentes os senhores vereadores Ciro Negrete, nosso segundo secretário da Casa, Osvando, Ezequiel, vereador Grandão e vereador Kleber Silva. Demais vereadores estiverem na casa, Cal, pede para estar vindo ao plenário. Para que faça parte do nosso plenário, convidamos o senhor secretário Antônio Carlos Mariano Cosimati, o Toca, José Luiz Pio Romeira, adjunto. Registramos a presença dos senhores Adão Kobayashi, Rogério Cavalim, senhor Davilson e demais públicos presentes. Solicitamos ao representante da Prefeitura Municipal de Itupeva, especialmente convidado para esta audiência pública, que dê início à explanação do projeto de lei. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores aqui presentes, funcionários da casa e munícipes aqui presentes. Na semana passada nós estivemos aqui apresentando o primeiro quadrimestre, né? Nós já atendemos uma solicitação de uma apresentação da dívida que a administração passada deixou, né? E hoje nós estamos aqui para explanar um pouco da lei de diretrizes orçamentárias, né? Uma projeção para 2014. Eu vou estar passando a palavra para o Zé Luiz, ele vai estar explanando um pouco para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Aninha, boa tarde a todos e todas, presidente de Carlos, os demais vereadores, boa tarde, munícipes. Então, a semana passada, na quarta-feira, a gente veio já para apresentar o primeiro quadrimestre, que é o realizado de receita e despesa de 2013, de janeiro a abril. E eu apresentei a conjuntura, mudou pouca coisa, mas abre, porque como tem bastante gente de fora, diferente hoje do que tinha, né? Porque os vereadores já até assistiram toda a apresentação. Algumas coisas ia resolver na quarta-feira, não sei se acompanhou, o Copom reuniu, né? Porque a gente que mexe com finanças tem que acompanhar como é que vai a economia do país, porque reflete diretamente na receita do município, principalmente aqui em Itupeva, que o ICMS, que é um imposto de circulação, mercadoria e serviço, ele é a maior receita do município. E ele a receita do município, o impacto é grande, e a indústria, o serviço, a agropecuária impacta aqui na receita. Então a gente tem que estar olhando o país, o mundo, para ver o que vai acontecer, para a gente projetar, porque o que eu vim apresentar aqui hoje é Lei de Diretrizes Orçamentárias,
as receitas e despesas do ano que vem, de 2014. Então, isso, a gente vai ajustar isso até setembro. Então, hoje é uma previsão inicial com os dados que a gente tinha. Então, os dados, abre conjuntura, Aninha. A gente acompanha que a geração de emprego estava boa, pode ir passando rápido que eu vou falando. O pessoal, depois, se quiser, eu paro em algumas outras, porque a maioria dos vereadores já assistiram. O desemprego está na menor taxa dos últimos anos do país, né? A gente vive uma situação boa na geração de emprego e a taxa de desemprego é uma das mais baixas dos últimos tempos. Está lá. Estava em abril 5,8, pode seguir. O Brasil, em 2012, 1.300.000 empregos, pode seguir rápido. A gente olha o mercado lá fora, os americanos estão conseguindo, os Estados Unidos, gerar emprego, estão criando emprego, ao invés, depois da crise de 2008, eles iam perdendo postos de trabalho, agora teve uma retomada, né? E no Brasil dá uma média do governo Lula para Dilma, 1.450.000 empregos por ano, é uma média. Então é uma média muito boa que faz que tenha bastante emprego disponível, né? Então está lá. Então o governo federal vinha trabalhando com um crescimento de PIB para 2013 de 3,5%, já mudou, não está girando bem, porque 2012 também já vinha discutindo para crescer 3%, não conseguiu, deu 0,9%, e significa que a economia esse ano ela está patinando um pouco, não está do jeito que o governo federal gostaria, que o mercado gostaria. Então, provavelmente, vai ter a Secretaria da Fazenda do Tesouro Nacional vai tomar algumas medidas, além das que já foram tomadas, para que volte no patamar que eles projetaram, que era crescer 3%, 3,5%. Do jeito que está indo, vai crescer no máximo 1,9%, é o que fechou na quarta-feira, pode seguir. As medidas que eles já tomaram, redução na conta de luz, pode seguir, pode passar rápido. Investimento em infraestrutura, que é no PAC, pode seguir. Controle da dívida, que são as 3 despesas do governo central, que eles têm que fazer controle. É o controle da dívida pública, que está em queda, o percentual do PIB, em relação ao PIB. A questão da transparência, o Brasil é bem nisso, tem que ter a confiança do mercado externo para ter investimento aqui, pode seguir. A despesa com previdência, né, tem que controlar essa despesa, que é uma despesa grande do governo federal, pode seguir. E a despesa com pessoal, que também está sob controle do governo federal. Esses são o tripé aí de controle do governo federal, pode seguir. Aí o consumo das famílias, né, que aqui é a venda no varejo, que cresceu ano passado 8%, esse ano já não está bom, né? Mercado consumidor brasileiro projeta-se que vai ser o 5º mercado lá em 2020, né? Para isso precisaria crescer. Então a taxa básica de juros estava 7,25. Na reunião anterior do Copom eles mudaram para 7,5, porque a inflação estava fugindo da meta. E agora, na última reunião, na quarta-feira, foi para 8%. O mercado esperava um crescimento de 0,25%. O governo federal esperava que não subisse a taxa de juros, mas aqui no Brasil o Banco Central é que decide. Então eles aumentaram acima do que o mercado esperava, ou seja, dando uma demonstração que a inflação é uma questão central para o governo federal, ou seja, eles não vão deixar fugir do controle, que é para a curva inverter. Ao invés de estar crescendo a inflação, eles querem colocar ela para baixo. Só que isso eles fizeram em 2011. E o que aconteceu? Quando eles aumentaram a taxa de juros em 2011, o impacto é diretamente na produção. Então o mercado já chiou que subiu muito a taxa de juros, os empresários que mexem com produção também chiaram, e a tendência é que dá a travada que deu em 2011, que o PIB cresceu só 0,9% em 2012, em função da travada que eles deram no começo de 2011 em relação à inflação. Então, o cenário que está colocado é um cenário de... o Banco Central pôs o pé no freio, o governo federal quer acelerar, mas está patinando. Então, essa é a política cambial. Está livre, reforma do ICMS parou na Câmara, a desoneração da folha impacta diretamente na
na Previdência, eles têm 40 setores, e isenção de IPI e COFINS para carro, né? Focar o carro, linha branca, móveis e material da construção civil. Está tudo com isenção de IPI para tentar ativar o mercado interno desde o ano passado, desde 2011, que eles tomaram essas medidas. Isso dá uma perda de receita para o governo federal de cerca de 50 bilhões no ano. Reflete na receita do município isso, porque o IPI, que tem no carro, que tem em todo produto industrializado, o FPM, que é o Fundo de Participação no Município, que é a segunda receita dos municípios, na maioria deles, ele é 23% do IPI e do imposto de renda. É um fundo montado, tudo que arrecada vai para um fundo e redistribui pelo número de habitantes. Então, essa receita não está muito boa. Pode seguir. Então, energia, setor financeiro também reduziu taxa de juros de banco. A Dilma fez isso. Tributário também. Pode seguir. Aí o Brasil é o mais citado, onde vai ter investimento estrangeiro. Pode seguir. Aí são os investimentos previstos. Tem alguns setores que eles vão fazer concessão. Portos, aeroportos, aqui o caso de Viracopos, pode seguir. Aqui eu coloquei o setor aéreo como importância para a cidade. Por quê? Porque Viracopos, Itupeva tem divisa com Campinas, 3 quilômetros de Viracopos. Então, Itupeva tem que se apropriar do aeroporto, né, para poder alavancar o seu desenvolvimento. Então, isso já está sendo pensado pelo governo municipal. Bocalhau, inclusive, hoje tem reunião lá em Viracopos, né? Isso pode alavancar ainda mais a indústria na cidade, setor logístico, uma série de outros, setor de turismo. Então, tem uma série de fatores que vai colocar Viracopos como um dos principais aeroportos do Brasil. Ele tem hoje, o ano passado foi 8 milhões de passageiros, há 3, 4 anos atrás era 1 milhão. E projeta-se daqui a 3, 4 anos, 35 milhões de passageiros aí em Viracopos, e Itupeva pode ganhar com isso. Pode seguir. Comércio crescente, pode seguir. Portos, que é um gargalo que tem no Brasil, está sendo feito concessão, teve a votação da MP dos portos. O pessoal viu o Congresso trabalhando dia e noite para tentar aprovar, pode seguir. Tráfego de veículo, né, então aumentou bastante. Venda de veículo também, 3,5 milhões a meta de anual. E aí são setores que vão ser feitos concessões fora o investimento público. Pode seguir. Então, o Brasil tem aí um aparato jurídico estável, segurança nas regras, e segurança e investimento a longo prazo. Pode seguir. Aí, na parte de Itupeva, de conjuntura, a gente acompanha emprego em Itupeva, né, quanto gerou de emprego nos últimos anos. Pode seguir. Tem aí o aglomerado urbano de Jundiaí, que agora já é lei, né? O prefeito de Itupeva foi, inclusive, eleito, Ricardo Bocalhau, presidente do aglomerado urbano por 2 anos. Está aí o emprego na região. Até 2012 está aí, 2013 pode virar. Tem 2013 até abril, que é os dados divulgados pelo CAGED, aí a carteira de trabalho assinada, pode seguir. A variação de ICMS, que é a maior receita, como eu disse, que é o principal receita do município, pode seguir. Isso é a variação de janeiro a abril, FPM, IPVA, Fundeb, o IPTU, ISS. Então, essas são as principais receitas do município. Então, a gente dá uma olhada na conjuntura nacional, local e internacional para saber o que está acontecendo na economia, para poder projetar a receita e despesa do ano que vem. Pode abrir, Aninha. Então, agora é a lei de diretrizes orçamentárias, né? Em finanças, nós temos 3 peças importantes de gerenciamento de finanças. A primeira que aparece no ano é a lei de diretrizes orçamentárias. Até agosto, a gente tem que fazer esse ano o plano plurianual. Então, até 15 de agosto, tem que encaminhar para a Câmara convocar audiência pública. Nós, internamente no governo, já estamos discutindo
essas demandas. E os vereadores também, porque estão indo nas plenárias, e tudo aquilo que acontece nas plenárias, nós estamos lá captando, nós da Finanças e do governo, estamos captando todas as demandas que tem para projetar o que a gente vai fazer de 2014 até 2017. Então, o plano plurianual, ele é de 4 anos, é outra peça. E depois, em setembro, até dia 30 de setembro, a gente tem que encaminhar à Câmara a lei orçamentária anual, que aí é o ajuste mais fino, com todo detalhado, né, todas as secretarias, o quanto vai ter dotação, o que vai ser gasto em tal, aí é tudo detalhado. Receita mais ajustada à realidade econômica local e nacional. Então, hoje é LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode abrir. O que é LDO? Propõe as regras de arrecadação e de gastos orçamentários do ano seguinte, após a aprovação da Câmara Municipal. Então, a gente preparou a LDO e está mandando para a Câmara. Os vereadores têm até 30 de junho, né, Ed Carlos, até antes do recesso, para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode seguir. Então, nós se baseamos em quê? Esses índices, né, eram o que o governo federal trabalhava. Então, uma inflação na meta de 6%, é meta isso, né? E PIB, uma meta de atingir 4,5%. O PIB não está atingindo, e lá a modernização administrativa é o que nós estamos projetando, melhorar 5% na arrecadação, com algumas medidas que a Secretaria vai estar adotando. Melhoria no sistema, fazer carta de cobrança, encaminhar. Nós estamos discutindo uma lei de anistia com período, que aqui nunca teve, para abrir para o pessoal que poder fazer parcelamento, vai mandar para a Câmara a lei, para a Câmara discutir, ver se aprova ou não aprova. Então, tem uma série de medidas que na Secretaria a gente pode tomar que dá para conseguir a melhoria na arrecadação. Então, as bases que a gente usou para definir a receita e a despesa do ano que vem são essas aí: crescimento do PIB, inflação e mais a modernização administrativa. Pode seguir. Receitas. Então, para o exercício 2014, na conjuntura atual, está prevendo um crescimento de 15%. Já respondendo o Ed Carlos, que falou que ia crescer 20%. Espera aí, então eu já em cima disso aí eu já vou começar já a fazer minhas perguntas. Já veio o projeto para a Câmara, para aprovação, visando um crescimento de 20%. E essa Câmara aprovou em cima de um crescimento de 20%. Então, esse é um dos pontos que depois é interessante você me responder. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, olhando aqui a projeção, você me manda aqui um orçamento de 155.645.918. Se o nosso orçamento desse ano está em 142.786.880, está dando uma diferença aqui. Está dando 9% em cima do orçamento de 2013 para 2014, não está dando nem 15%. O 15% em relação ao que estava projetado, o orçado de 135.700. Então, a minha dúvida é o seguinte: a gente já não tem nem os 20%, já estamos caindo para 15%. E na minha soma aqui está dando 9%. Eu queria saber como que a gente chegou nesse 15%. Então, é naquilo lá que eu te mostrei. Volta lá, volta à tela anterior. É baseado numa inflação de 6%, num crescimento do PIB de 4,5% que não está realizando, e de 5% da melhoria administrativa. Então, esse é o número 15. Não significa que esse número vai constar no mesmo valor lá em 30 de setembro, quando eu encaminhar o orçamento. Entendeu? Mas, então, porque a diretriz orçamentária, eu estou falando que assim, hoje, se olhando hoje, é melhor eu projetar um negócio mais com o pé na realidade de hoje do que eu jogar para frente e depois ter que reduzir. Então, hoje você está jogando 9%. Hoje eu estou jogando 15% em relação à proposta
ao que estava projetado anteriormente, aos 135.700. Mas a Câmara aprovou aqui Então, mais eu 7 tenho, milhões e 35. eu tenho 4 meses para ajustar isso até 30 de setembro, eu vou ajustar. Mas a gente ajustou isso aqui no começo do ano, entendeu, Pio? Eu sei. Mas essa é a minha dúvida, porque não bate. Você me falando aqui, até a gente começa a entender. Mas em cima das minhas contas, já teria que ser em cima de 142 milhões. Não adianta nada eu projetar um número e depois esse número não realizar lá na frente, entendeu? Então eu tenho que projetar agora, na lei de diretrizes orçamentárias, um número com mais pé no chão e em setembro, se as coisas melhorarem, tem um dado que vai sair ainda, que a Secretaria da Receita, a Secretaria da Fazenda do Estado, que é importante para Itupeva, que é o índice de participação no ICMS, que ele era divulgado dia 30 de junho e o definitivo 31 de agosto. Então, esse número a gente vai aguardar, porque é a maior receita do município. A gente sabe que esse número está melhorando. As empresas daqui estão com o valor adicionado, o valor agregado, bom. Ou seja, a produção dos ramos da indústria que tem aqui em Itupeva está andando melhor do que a indústria no país. Dá para entender, não dá? Então, porque o ramo químico, tem outro que entrou, ramo automobilístico, que tem isenção, eles estão andando melhores que outros setores. Então, esse número a gente vai ajustar ele até 30 de setembro. Tá? Então, na peça orçamentária, vai vir um número ajustado. Esperamos que tudo corra bem e a gente possa colocar os 20% que o prefeito anunciou para você. Então, tá okay? essa é a preocupação, porque foi encaminhado para casa alguns projetos visando isso aí. Sem problema, a gente está monitorando isso. Então, a minha preocupação é essa. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, poxa, então deve ter caído aí a provisão do pessoal aí. Então, a minha preocupação era essa aqui. Se a gente atinge ou não atinge os 20% que falou que atingiria. Mas, tranquilo. Tá? Então, até 30 de setembro, para acompanhar todas essas questões que a gente acompanha de finanças, a arrecadação municipal também em relação a isso, e depois está aqui chegando um ajuste. Ou para maior, né? Com certeza vai ser para maior, mesmo com os dados atuais, dá para a gente projetar em 30 de setembro algo maior. É melhor a gente aguardar o índice do ICMS do Estado para Itupeva. Esse dado a gente vai ter antes de fazer o orçamento e a gente vai poder estar aqui detalhando até 30 de setembro isso aqui na Câmara. Tá ok? E a gente vai conversando. Tá? A LDO a gente também projeta para o futuro, né? A gente espera que possa crescer o país nesse ritmo e a gente conseguir melhorar a arrecadação do município nesse sentido. Pode seguir. Então, os 15% que eu falei, então, projeta uma receita de 155.645.918. Tá? Pode seguir. O realizado, como ele disse, em 2012 foi 142.776.484. Só que o que estava projetado, é importante o pessoal saber, que quando o Ricardo Bocalhon assumiu, a projeção era 135.751. Nós fizemos uma emenda e o orçamento desse ano estava vetado. O Ed Carlos, em conjunto com os vereadores, socorreu a gente lá, porque não tinha orçamento para começar a trabalhar a prefeitura. O prefeito que saiu vetou o orçamento e impedia do Bocalhon tocar as finanças da prefeitura. E aí teve um apoio de todos os vereadores da Câmara, o Ed Carlos se empenhou, nós fizemos uma emenda aqui na Câmara, desbloqueou o veto, né? Desbloqueou e fez uma emenda ajustando, pelo menos no realizado do ano passado. Então, está valendo para esse ano o valor que está lá. Por isso que o Ed Carlos fala, não, vai dar 9% no que você colocou. É verdade, só que eu estou fazendo uma projeção inicial do orçamento. Vou acompanhar o que está acontecendo no mercado municipal, nacional e internacional. Porque hoje o que acontece no Japão, estava conversando aqui com Ezequiel, aqui falando que tem gente que ele conhece, que passa a noite em claro vendo o que acontece no Japão, na Ásia, para saber o que vai fazer no dia seguinte. Né? Então, tem tudo a ver hoje. Quem planta milho sabe disso. Ano passado não produziu milho nos Estados Unidos. Um monte de gente no Brasil ganhou dinheiro porque o preço do milho subiu o ano passado.
Esse ano produziu muito milho, o preço do milho caiu. Então depende do que acontece lá fora, aqui se ganha ou se perde. Aí então o pessoal tem que ficar atento. E na Secretaria de Finanças, de Fazenda, é a mesma coisa. Você tem que ficar atento ao que acontece. Você não pode não saber do que está acontecendo no Brasil, na cidade, porque você tem que interferir, tem que tomar a medida. Por exemplo, quando tem isenção de IPI, eu vivo falando, Bocalão, tem que falar para o pessoal compensar. Se cair a nossa receita aqui, eles têm que compensar, como aconteceu em 2009, que teve compensação, porque é uma receita importante, quem paga a conta é o município. O cara dá isenção lá no Ministério da Fazenda, mas quem paga a conta é quem está aqui embaixo. Né? Então, tem que ficar atento. Então, mas nesse sentido, a gente vai acompanhar, e até 30 de setembro, queramos nós que a gente possa colocar mais do que os 20%. Eu né? acho que dá, porque nos 3 primeiros meses já tivemos excesso de arrecadação. Teve. Eu vou tá aí para te mostrar, inclusive, do bimestre está aí. Pode seguir. Tá aí, a evolução da receita nos últimos anos, né? Então, essa coluna é do previsto e a outra é realizado. No 2013 não tem o realizado ainda, em 2014 a gente está projetando aquele 155. Esperamos colocar um número muito maior ali até 30 de setembro, que é o que vai valer. Quando a gente manda o orçamento, a gente altera a LDO também. Então, em setembro, viu, Ed Carlos? Querendo ou não, eu tenho que alterar esse projeto. Então, na audiência de setembro, eu tenho que fazer PPA, LDO e LOA, as três. Não, a única coisa que eu não tinha entendido, Pio, era em cima da... Mas você falando agora já dá para entender. Eu não tinha feito, eu estava fazendo em cima da soma de 142 milhões. Não em cima de 135. 135. Por isso a minha dúvida. Tá. Entendeu? Mas tá tranquilo. Em setembro a gente compara aí os. Tá. Aí a gente ajusta os números. Você está gravando agora, então agora. ali porque esse ano não fechou ainda, até dezembro, né? Está projetado 142. Não, tem o 142. Você podia colocar ali. Ali é o realizado, né? Aquela coluna é o que é realizado. Como não está em curso o ano, não realizou ainda. Então eu não pus valor nenhum ainda. Está com 142. Não, é o 142 que está previsto agora. Não, o alterado. O previsto inicial era de 135, o alterado é o 142. O realizado do ano passado ele pegou. Não fechou ainda. Não, nós fizemos. É isso que ele está falando. Ele está discutindo comigo isso. Vai fechar em setembro, vereador João. Então, o que está em vigor é o 142, mas o inicial, que estava projetado o ano passado, quando fizeram a LDO em 2012, fizeram 2013. Ele projetou 135 e alterou para 142. Ali, 2013, só fecha em 31 de dezembro. Então, a gente espera até arrecadar mais do que o 142, que está autorizado pela Câmara. Entendeu? Tá? E aí ajustar também o 155. Pode seguir. Evolução da receita é a mesma que estava lá, só que em barra, né? Pode seguir. A despesa. Aí a aplicação dos recursos é o mesmo valor, né? Não pode ter déficit, gastar o que arrecada. Na LDO se projeta isso. A despesa corrente, pessoal e encargos, outras despesas correntes, juros e encargo da dívida, despesa de capital, investimentos. Isso é o que está previsto no 155. Mas tudo isso está sendo ajustado agora porque está fazendo os projetos para colocar na LOA, né? Entendeu? Então a LOA que vai estar trazendo tudo. Pode seguir. A despesa de pessoal, esse é o impacto que estava de folha, né? Eu apresentei já semana passada no quadrimestre, está com 47. A gente vai ter que estar acompanhando aí. O limite é 54. Pode seguir. Oi. Desculpa aí. Eu estou vendo aquelas... Só voltando ali, por favor. Piolar o... Volta. Não.
Aí eu estou vendo ali 2009, 45,8% do gasto com pessoal. Agora, o que me chama a atenção é o 2012, 44,53%. Acho que alguma coisa não está batendo aí, presidente. 2012. Gasto com pessoal 2012, ele está achando muito baixo, mas é o que foi publicado, não foi? Esse é o terceiro quadrimestre. Esse aí eu apresentei em fevereiro, dia 28 de fevereiro aqui. Isso aí não é 2013. Vou fazer uma pergunta, Pio. Esse 2012 já é o final de dezembro? Quando ele já tinha mandado um monte de gente embora? Isso, final de dezembro. É o ano inteiro, né? Não, então, mas aí que eu Isso, é o ano inteiro. Essa é uma média móvel, isso. Como é que é feita essa conta aí? Essa conta, ela tem 12 meses atrás. Tem o 2013 que está aqui, ele vai até abril só. Então, ele pega de maio de 2012 até... Só para ele entender, ó, o 2013 que está aí, ele vai de maio de 2012 até abril de 2013. Então, a exoneração que teve no final do ano passado está naquele número ali de 2013. Porque é uma média móvel. À medida que vai fechando o mês, vai saindo um mês lá atrás e entrando outro. Entendeu? Então, em 2012 lá é o 31 de dezembro, é os 12 meses de 2012. Só que assim, a exoneração ela entra como dedução na despesa de pessoal. Posso aproveitar então, a pergunta se foi mandado muita gente embora, teve um desconto lá. Posso fazer uma pergunta, acrescentando na pergunta do vereador Oswando? 2011, a gente teve um orçamento... Foi 2012, 142 milhões, né? 2012. Não, eu mesmo já estou respondendo a minha pergunta. No que 2011 o orçamento era menor, 2012 o orçamento foi um pouco... 2013 que ele caiu para 135 milhões. Isso, aí é o realizado, tá? Entendeu? 2012, Oswando, eles ficaram com 142 milhões. 2013 eles abaixaram para 135 milhões. Aí eu estava tirando uma média de 2011, 2012. O que ele fez, assim, em pessoal, ele não fez coisa que não pode perante a lei. Né? Em outras despesas, ele fez coisa que não pode, a gente vai ver, a gente já viu aqui, já mandou cópia aqui, ele fez decreto cancelando empenho, fez decreto impedindo as empresas de mandar a nota fiscal para a prefeitura, que chegou tudo agora em janeiro. Então, o Bocalon vai pegar um monte de despesa do ano passado, entendeu? Por quê? Porque as notas, em vez de chegar o ano passado, chegaram tudo em janeiro na prefeitura. Ele proibiu as empresas de tirar nota. Então vocês vão ter que deixar uma fatia do nosso orçamento para poder gastando. pagar dívida do orçamento passado. Isso. O orçamento que já estava aprovado pela casa, que ele teria que ter seguido. Isso aí é de improbidade administrativa, né? E agora, no caso, também não isso aí nada. O Tribunal de Contas vai fiscalizar quando ele vier e vai apontar isso e vai seguir para o Tribunal de Contas, entendeu? Porque tudo isso está levantado lá. Isso ele fez, mas na despesa de pessoal, que a despesa de pessoal ela é uma regra, é uma tabela, é uma média móvel e tem uns itens que entram a crédito e outros itens entram que diminuem o impacto. E rescisão de contrato diminui o impacto. Por quê? Porque entra como dedução. Pode ver, tem uma linha, ele está com a publicação ali, tem uma linha de dedução ali, onde tem rescisão de contrato, entra como dedução. Então, como a receita foi maior do que estava projetado, para o ano passado estava projetado 119, não é? Arrecadou 142, né, entendeu? Então arrecadou mais do que estava projetado. Pode seguir? Então muda lá então. Então os principais investimentos, ali está errado o ano, é para 2014, Laninha. Você pôs 2011 lá em cima. Ampliar atendimento hospitalar, saúde da família, obra de infraestrutura viária, construção, reforma e ampliação de escola, creches e equipamento de saúde. Então, isso é só diretrizes. Nós vamos trazer detalhado no orçamento. Tá? Aí você vai saber quanto vai estar para tal coisa. Se bem que tem coisa que já está sendo executada, que já foi aprovada aqui pela Câmara, que é o pronto-socorro infantil, que já licitou, foi aprovado aqui na Câmara, que é projeto novo, né? Mas no orçamento vai estar tudo detalhado o que vai ser feito em 2014. Uma parte do que está executando esse ano também vai para 2014.
Pode seguir. Então, 21.918 é o quê? Dívidas financeiras, aquelas registradas ou não, acordos judiciais e precatórios. Pode seguir, a gente vai passar a detalhar isso aí. Itupeva está na emenda 62 de precatório. A emenda 62 foi aprovada em 2009 e previu que os deputados falavam, que o pessoal do judiciário falava que era a emenda do calote. Mas, na minha opinião, não, era a emenda que fazia com que os municípios conseguissem pagar os precatórios, né? Itupeva fez esse acordo. Posso, Pode falar. aproveitando isso aí, essa dívida nossa aí de praticamente 22 milhões, que vem da gestão passada, é isso? E como é que a gente prevê essa quitação no nosso orçamento? Isso aí é parcelado? Não, o que eu estou fazendo é o seguinte, aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias eu tenho que prever os riscos fiscais. O que significa os riscos fiscais? São coisas que podem desequilibrar as contas da prefeitura. Então, ele deixou dívida, não podia, mas deixou. Isso é um risco fiscal que o Bocalão está assumindo. Eu não posso virar as costas para isso. De repente, vem um sequestro de um precatório na conta da prefeitura no banco. Eu tenho que ter previsto ele aí, entendeu? Então, na LDO, eu tenho que prever quais são os riscos que a prefeitura corre em relação à finança. Não só saber o que vai acontecer no mercado, na economia, mas saber no município o que vai pressionar o orçamento da cidade o ano que vem. Então, Entendi. a dívida deixada é um risco fiscal. Desses 22 milhões, Pio, que a gente herdamos aí, desses 6 primeiros meses de governo, já foi pagado uma parte? Na audiência passada, a gente pôs o valor lá, né? Deixa eu ver se eu tenho de Na terça-feira passada, nós passamos dos 21 milhões e alguma coisa que está apresentado aí o número exato, nós já quitamos mais de 3 milhões, Ed Carlos, nesses primeiros meses de governo, tá? E como eu havia dito, parte da dívida, nós reconhecemos a dívida, mas parte da dívida nós não reconhecemos ainda, tá? Nós estamos analisando isso, fazendo uma análise técnica disso, para ver se realmente cabe estar fazendo o pagamento, né? Tem alguns fornecedores que estão fornecendo para a gente mesmo com dívida, outros acabam amarrando essa questão da dívida para liberar a mercadoria. Um exemplo, licitado, a empresa que ganha, de repente, tem uma dívida com a prefeitura e acaba amarrando esse pagamento com a liberação da mercadoria, né? Então, esses 3 milhões foi parte disso, né, que a gente teve que acertar para não estar dando problema quanto a transporte, a merenda, medicamentos, né, para não estar parando a prefeitura. E alguns nós já estamos fazendo parcelamento, né, parcelamento a longo prazo, de acordo com o nosso fôlego, aí, nosso fluxo de caixa, vamos dizer assim. Tá? Vocês vão estar renegociando os precatórios? O precatório já foi negociado, o valor anual é... O Ocimar fez um acordo dividiu em 6 pagamentos. O primeiro de 180 mil e ele não fez em dezembro. Nós pagamos no dia 2 de janeiro o precatório, né? E esse ano a gente pretende fazer antes do prazo aí o pagamento da parcela, tá? Então nós estamos cumprindo aí com a questão do precatório e do parcelamento, tá? Toca. Como que chegou a esse denominador de 15 anos para 5 anos? Não, porque assim, a emenda 62, ela tem, o máximo é 15 anos, mas o Tribunal de Justiça, ele olha o tamanho da dívida e a receita do município, você é obrigado a mandar o orçamento do município para lá, o tamanho da dívida que tem, e eles determinam quantos anos são. Então, chegou lá, foi o pessoal do jurídico do Ocimar que foi, o Marcão acompanhou essa discussão lá no fórum, e chegou em 6 vezes, eles fecharam. Fecharam, estava em transição, inclusive, porque para ter a certidão à prefeitura, era melhor que ele fechasse mesmo. Isso, o Toca estava na equipe de transição, acompanhou isso, fechou, só que era para ele ter pago em 28 de dezembro, que foi o último dia útil.
Ele não pagou, mas foi a primeira coisa que a gente pagou foi o precatório para o acordo não cair, entendeu? Porque esse pagamento parcelado é melhor do que você correr o risco de ter o dinheiro sequestrado do banco. Porque precatório sequestra dinheiro diretamente da conta da prefeitura. E aí sem planejamento nenhum. Tem casos aí, tipo Sumaré em 2005, teve um sequestro de 15 milhões, não pagou a folha. Deu maior crise em Sumaré por conta de um sequestro de precatório. E sem a certidão você não pode usufruir dos recursos federais que o município recebe. Para a gente é importante cumprir esse acordo. Não podemos deixar de pagar. Até porque nós somos uma das únicas cidades que está com toda a documentação, a questão de certidão em ordem, tá? Do aglomerado urbano é a única. É a única. As outras cidades, todas estão com pendência na documentação para receber recurso e nós estamos com as certidões todas regulares. Isso é bom porque aí o presidente do aglomerado traz os recursos para o ITPEF. Sem dúvida. Entendeu? Prosseguir. Pode seguir lá, então. Dívida fundada. O que é a dívida de longo prazo, né? Isso aqui é dívida paga parceladamente. Então, tem várias dívidas de INSS. Aqui, por ter dívida de INSS, todo o INSS que o município deve já desconta da receita, do FPM, então, Fundo de Participação do Município. A hora que cai a receita no banco, o INSS já pega o dinheiro, até completar o que deve no mês. Então, tem vários parcelamentos lá de INSS de dívidas antigas. Esse último de 1.300.000 foi feito no final do ano. Era a dívida que tinha e eles fizeram o parcelamento. Para a gente também, a gente acompanhou isso na transição, era importante fazer o parcelamento para não perder a certidão do INSS, porque sem a certidão do INSS, você não faz nada, em termos de pegar recurso de fora, de empréstimo para fazer qualquer tipo de obra, aí, isso aí é documento que precisa. Aí tem o PMAT, né, que é um programa de modernização que eles fizeram também, que está pagando já. Finame, que foi a aquisição de ônibus. O que mais? Refinanciamento, isso aqui é dívida antiga, de 1.700.000. É uma dívida que só aumenta porque ela é aquela dívida da medida provisória 2.185, que é 9% mais IGPDI. Então, ela aumenta, tem uma briga, diz que o Haddad, quando assumiu, tentou negociar a mudança do índice, tá para sair esse acordo, porque a Prefeitura de São Paulo, que deve 2 orçamentos, pressiona o governo federal para baixar o juro dessa dívida. É uma dívida antiga, aquela lá, de 1.700. Provias, que já pagou, né, que teve compra de equipamento. Esse era o empréstimo bom do governo federal, que tinha parcelamentos para Zé. Pode seguir. Esse é de longo prazo, né? Essa aqui é outros precatórios. Tem precatório Mitsui, Marine, tudo coisa antiga. Sim, Berdal, CPQ Brasil. Aí, esses com o nome, provavelmente deve ser trabalhista, né? Não sei, está separado de trabalhista aí? Vai ser pago? Eu não sei, isso está sendo pago parcelado, né? Está no precatório. Está na emenda 62, está naquelas parcelas que a gente paga. Essa é trabalhista. Alimentar, 1.100.000. Também está no parcelamento que foi feito. Mais riscos fiscais, pode seguir. Aí tem a dívida registrada por ele, que é a de fornecedores, que ele volta lá. Aí. Ações de desapropriação, que tem ação para desapropriar. Quando você desapropria uma área, é obrigado a pagar agora, pode seguir. Indenização trabalhista. Então, é tudo processo aí, a gente pega no... Como a prefeitura levanta o que é dessa parte de precatório e dívida, o departamento jurídico acompanha os precatórios lá que vão... pode vir para finanças ter que pagar no ano seguinte. Então, como a gente está discutindo aqui LDO 2014, então tudo que tem de processo lá que pode cair, está aí para a gente projetar o risco fiscal. Pio, pode seguir. Pio, faz favor. Com relação à desapropriação. Volta lá, Aninha. Quais são as áreas que estão sendo desapropriadas? O que foi desapropriado aí? Foi na gestão passada. Isso. Não, esse aí eu não sei se é desse orçamento ou se está projetando para o ano que vem alguma coisa que o Bocalão quer fazer. Não sei, eu também não sei, eu posso levantar. É aquela área que está sendo por causa da rua, Jardim Brasil lá? É isso aí.
Essa área, se eu não me engano, precisa confirmar, mas eu acho que é a área que é a ligação do Jardim Brasil com o Santo Antônio, que é uma via de acesso, né, para desafogar o trânsito aqui do centro. Quer dizer, ainda já foi feita essa apropriação, só falta o pagamento. Falta o pagamento, falta liberar o pagamento para seguir a licitação para fazer a obra da ligação. 182 mil é projeção, eu não sei se é isso. É a isso projeção. mesmo, é o valor aproximado a isso. Pode seguir. Aí é o total da dívida lá dos 21, por item, né? A Câmara já tem isso, porque a gente já entregou aqui, inclusive, as cópias de tudo. Já fizemos audiência sobre isso aqui, mas se alguém quiser, também está à disposição. Aí volta, Aninha. Limites constitucionais. Nós temos que cumprir 25% da educação, 15%, no mínimo 15% na saúde e 57% é o máximo em pessoal. 54% é pessoal, pode marcar. 25% é no mínimo na educação. E saúde no mínimo 15%, né? Então, isso na LOA a gente traz detalhado com o valor em cada secretaria, já vai estar lá, vai dar os 15%. A conta disso não é pegar a receita total e já dividir pela despesa. É uma regra que a gente pode explicar, mas não é fechado, receita total dividido pela despesa total. Não. A educação é algumas receitas que entram, saúde também é algumas receitas, não são todas. Né? E a gente traz aqui para, quando for fazer, para mostrar como é que é a conta, inclusive. Luiz, aumentou, porque sempre tinha aquela questão do não pode ultrapassar de 52, 51, alguma coisa. Agora Não, é assim, no pessoal, apresenta... anota aí, 48,60 é limite de alerta. Quando o pessoal passa de 48,60, o Tribunal de Contas manda um ofício para o prefeito. Quando passou de 48,60. O limite prudencial é 51,30. 51,30. Não, mas o primeiro ofício que o prefeito recebe é quando passa de 48,60. Hoje a nossa folha ela já atinge 47%. 47%. Mas aí depende da receita. Né? Se a receita melhorar, o impacto diminui. Mas, assim, a tendência é manter nisso. Para diminuir, teria que transformar servidor estatutário em estatutário. Né? Servidor efetivo em estatutário, que hoje é CLT. Por quê? O CLT, o patronal que a prefeitura paga é 22% do valor da folha. Se ele for estatutário, no máximo é 14%. Então, reduziria o impacto de folha em relação a... Também, mais 8%. Presidente, economiza entre aspas. Mas hoje você já vai ter uma economia já de uma parte dos comissionados. Vai dar aí quase 2 milhões ano. Ou mais. Ou mais, né? Mas dos efetivos, economizaria 11% do patronal dos efetivos, mais 8% do fundo de garantia. Despenca o impacto de folha aí. Mas não dá para... Mas hoje, Pio, tem bastante funcionário que optaria por ser estatutário até pelas condições de aposentadoria. Então, né? na database, o Bocalão fez um acordo com o sindicato. Na database, o Bocalão fez um acordo e discutiu ano que vem o plano de carreira. Junto com o plano de carreira, fazer essa discussão, entendeu? E nunca vai ser obrigatório fazer alguma coisa, sempre opcional. Tá? Ô, Pio, você falou lá dos 54, né? É isso que a minha pergunta é assim. Se é 51,x, e aquele número 54? Não, é o teto. Teto é 54. Tá, Depois que passa de 54, aí o tribunal já não manda ofício, já manda você fazer alguma medida para baixar. Entendeu? Tipo, corta a cabeça de alguém. Isso. Primeiro vai os comissionados, depois tem até a regra. Tem regra do que faz, entendeu? Então, por isso que não deixa ninguém ultrapassa para não tomar essa tomada de conta do tribunal aí, tá? Não, porque a medida que você vai ter no orçamento é que você também vai poder aumentar a sua porcentagem. E esse limite prudencial, o que eu entendi, Oswaldo, é que se a gente atinge esse limite e acontece um negócio aí com o orçamento ele dá uma caída, eu posso atingir a mais de 54% do meu... Aí ferrou.
Então, acho que é por isso que já coloca Já esse limite, coloca. né? É Se porque não- assim, a gente prevê sempre que o orçamento melhore, né? É. Mas e se o orçamento ele não não melhora. melhora? Então, o Aldesp, que é o Sistema Eletrônico do Tribunal de Contas, monitora isso, porque a Prefeitura é obrigada a mandar o balancete todo mês. Então, eles fazem a média móvel lá, na medida em que atingiu o limite de alerta, já chega o ofício para o prefeito. E aí depois não tem jeito como o prefeito falar, não fui avisado. Foi avisado porque eles mandam o ofício direto. Não vai nem para a finanças, vai para o prefeito direto, para saber que ele foi notificado e para ele tomar a providência. Entendeu? Terminamos. Só um minutinho. Algum vereador? Com a palavra, pela ordem alfabética, os vereadores dessa Câmara Municipal. Pastor Ciro Negrete, alguma pergunta? Já está. Satisfeito com o esclarecimento. O vereador Kleber. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente. Só quero parabenizar o Toca e o Pio pelas explanações, para os vereadores aqui, Grandão, eu também, vereador Oswando e o vereador Ezequiel. Só isso só, presidente. O vereador Ezequiel. Só fazer uma pergunta ao Toca, ao Zé Luiz. Tem aqui uma intenção de investimento no valor de 14 milhões, né? O senhor acha que é possível realizar 10% do orçamento em investimentos, ou nós temos contrapartidas, a nossa contrapartida, junto com as transferências de recursos do governo estadual federal, vai dar para cumprir esses 14 milhões? Uma vez que de 2011 para 2012 nós tivemos um aumento no ativo permanente de 99 milhões, que foi igual a 96,51%, ou seja, investiu muito em algumas construções do município, e aí se alcançou isso e em contrapartida ficou aquele rombo aí para fazer, né, em face de outros gastos que houve com bens de ativo permanente. E também a transferência de capital que está aqui no anexo 3 e 4, de 8 milhões e 500 mil reais. Eu queria saber de onde pode prover esse valor de 8 milhões e 500, em virtude de nós termos aqui valores irrisórios nos orçamentos passados, de onde haverá essa procedência de 8 milhões e 500 mil. E também a parte de créditos que nós temos disponível, o nosso estoque da dívida, como o senhor falou anteriormente, fazer alguma coisa para poder proporcionar uma liquidação desses créditos. Então, esses 3 pontos, a transferência de capital de 8 milhões e 500, qual vai ser a procedência, os investimentos, se há muita contrapartida hoje de convênios ainda para colocar, de repente tem 8 milhões de contratos com o governo federal e governo estadual, e ficarão só 6 milhões para nós. Eu estou vendo assim. Eu queria que o senhor só esclarecesse para mim. O resto está tudo ok, está tudo perfeito, e vamos acompanhar então a sua explicação. Muito obrigado. Na verdade, esses 5 mil que tem dos anos anteriores, era feita uma classificação errada no sistema de contabilidade lá, não só nessa área de transferência de capital, como também em recursos da saúde. Você pegar o relatório do Tribunal de Contas, que a gente tem lá, se quiser, você pode solicitar, a gente manda uma cópia, eles apontam isso, que a prefeitura aqui, ela registrava algumas coisas erradas. Tanto é que saiu no relatório de 2011, no site do tribunal, que Itupeva só investia em saúde 10% em 2011. Mas, na verdade, era erro contábil, né? O próprio fiscal do tribunal veio, apurou, viu que era maior o valor e mandou corrigir. Então, tem algumas correções que estão sendo feitas até por apontamento do tribunal.
em relação dessas transferências, como é 2014, nós pretendemos investir em 2014. É óbvio que tem esses riscos que a gente apresentou aqui, mas o Ricardo Bocalhon pretende investir na cidade. Os investimentos foram feitos, mas do que já foi feito, precisa muito... deve sair um concurso agora de pessoas para quê? Atendimento de creche em escola, guarda municipal, questão de segurança, questão de saúde e de educação, principalmente de educação, que precisa contratar, vai sair um concurso, mais de 50 ADIs, que atende essa questão de creche, que é um gargalo que tem na cidade, e isso vai ter que estar preenchendo esses setores aí. Nós pretendemos buscar recurso aonde? Na Caixa de Desenvolvimento, já está sendo buscado esse recurso, né, que é empréstimo do BNDES, e diretamente no BNDES também. Que é esses 8 milhões e 500. Isso. Tem oneração aqui ou é fundo perdido? Não, aí é empréstimos. E o que está aí, essa transferência de capital é empréstimo, está sendo buscado também no PAC 2, vários pedidos. Dependendo do que sair no PAC 2, pode diminuir essa questão do empréstimo. Mas é tudo taxa baixa, nós temos capacidade de endividamento ainda, apesar de ter essa dívida de curto prazo, como nós estamos buscando dívida de longo prazo, com carência de 1 ano, para depois começar a pagar com taxa subsidiada pelo governo do Estado e do governo federal. Então, isso já está sendo feito, os projetos, e já estão se inscrevendo. O Bocalhon já foi várias vezes para Brasília para inscrever em projetos. A gente pretende até ultrapassar esse investimento que está colocado aí. Mas, se a gente conseguir manter esse investimento... Um ponto em cima da pergunta do vereador Ezequiel. Nem todo recurso liberado tem que ter a contrapartida da prefeitura, né? Se for recurso de fundo perdido... Todos eles têm. Tem que ter a contrapartida, mesmo se for fundo perdido? O menor, o governo federal tem feito, no mínimo, 10%. Os municípios têm que fazer alguma contrapartida. Não, tá? entendi. Nós temos, que nem você pega aquele centro administrativo que está sendo feito com emenda, né? Tem contrapartida alta também ali. Ali já é mais de 20%. Esse que está em execução ali no Parque da Cidade. Não, entendi, mas isso depende do programa federal, né? Federal ou estadual, todos eles têm. Não, entendi. Até empréstimo tem, a gente tem que pôr alguma coisa de recurso próprio da prefeitura para pegar. Normalmente tem, porque é tudo obra de investimento, de infraestrutura, então eles exigem isso. Entendi. Tá? Então, os 14 milhões de investimentos, despesas de capital, podem ser absorvidos pelos 8 milhões e 500 de transferência de capital. Pode ser. Está certo, eu entendi. Muito Tá. obrigado, então. Está perfeito. Obrigado. Palavra, nobre vereador Osvando. Senhor presidente, boa tarde. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores. Cumprimentar aqui o secretário, meu amigo Toca, Luiz, e os demais que se fazem presente, munícipe, meu sempre vereador Rogério Cavalim, muito nos honra com a sua presença, obrigado por estar aí conosco. E, Luiz, eu acho assim, para o frio sempre existe um remédio. Uns adotam o chá quente, outro a coberta e assim por diante. Para a economia do país também tem as suas medidas. A gente está vendo aí a presidente tentando de todas as formas conter, querendo ou não, a inflação que está aí à nossa porta, infelizmente, né? E no município, óbvio que nós temos que fazer a lição de casa. Eu acredito que, no sentido investimento, Itupeva fez e precisa fazer muito mais, porém, esses investimentos eles podem estar prejudicados uma vez que as arrecadações, enfim, ela não venha atender o que está previsto hoje. Eu vou fazer algumas perguntas, Luiz, e a gente vai, assim, dialogando aí para ver se... Eu pego aqui
previsão para os investimentos de projeto. Construção do posto lá da Hortência. Isso nós vamos ter. Que pé que está isso? Você só está prevendo? Não, o detalhamento disso a gente não fez ainda. O governo do Ricardo Bocalon, ele fez um planejamento em dezembro dos 13 pontos que ele tinha colocado na campanha. Então, ele está dentro do planejamento. Acho que o Ricardo chegou até a acompanhar um pouco do planejamento lá. Depois desse planejamento todo, isso aí está sendo agora pelo grupo de gestão, que é o Toca, eu e mais as secretarias envolvidas na gestão lá, que é Secretaria de Gestão, mais jurídico, mais... tem gabinete, mas outro pegou todos esses projetos que foram levantados, inclusive o posto da Hortência, olhando os 13 pontos. Além disso, está fazendo as plenárias nos bairros, que todos os vereadores têm acompanhado, né, eu tenho visto, e tem demandas aí. E isso vai daqui, o governo tem, agora que a gente está apresentando a LDO, de junho até setembro, e decidiu que coloca para o orçamento de 2014. Tá, isso não está definido ainda, o que vai estar, o que não vai. Quem decide vai ser lá no governo como um todo, com o Bocalon. E as emendas dos vereadores também, né? Que agora a gente abre, tá saindo da audiência, abre aí essa semana e pouco, para poder emendar o projeto. Pode ser. Outra coisa, vai estar colocado, tanto na área de saúde e educação, as plenárias todas, está sendo levantadas as demandas. Então, a gente vai pôr no orçamento 2014, 2015, 2016, e o PPA pode pôr até 2017, na gestão do Bocalon até 2016. Então, tem uma série de demandas que vão estar colocadas. É meta do Bocalon entregar o posto lá no Hortência. Teve a plenária lá, é uma das solicitações. Com certeza vai estar no orçamento. Eu vou te falar se vai estar no do ano que vem? Não sei. 30 de setembro eu te respondo, com certeza. Todos os secretários estão incumbidos, inclusive o Bocalon chamou uma reunião ainda hoje, para determinar toda a secretaria buscar recursos. Quem tem contato com um deputado estadual, deputado federal, os vereadores, quem puder trazer dinheiro para a cidade, para diminuir o impacto desses investimentos no orçamento da cidade, será bem-vindo. Então, o Bocalon hoje reuniu todo o secretariado para dizer isso. Está todo mundo... O governo federal está com várias inscrições em aberto lá de pedido, atendendo demanda, na área de saúde, educação, segurança, esporte, cultura, turismo. Então, todo o secretariado do Ricardo Bocalon está atrás de buscar recursos. O que a gente conseguir esse ano, melhor, porque vai estar sendo executado o ano que vem, né? Então, isso o Bocalon está atrás. Posto de saúde, com certeza vai ser. Qual que vai estar no orçamento para 2014, a gente vai ver até o dia 30 de setembro. Está em discussão lá. Aqui diz assim, construção de UBS. O valor é 150 milhões. Mas não fala onde. Não, então, isso aí, a LDO, ela é só diretrizes. Entendeu? Então eu ponho uma rubrica aí para dizer que vai ter construção de UBS. Não, mas se você... Até no orçamento, lá no orçamento é que eu vou detalhar qual que é, entendeu? Sim, mas eu entendo, mas só que tem outras obras que estão previstas aqui dos projetos de investimento que elas falam onde vai ser investido. Isso aí já está definido, né? Isso já, alguns casos que já começou esse ano, vai continuar ano que vem, provavelmente. Tá? Como você tinha falado... Vereador, só para mim entender também. Eu também, meu primeiro mandato aqui, a gente acompanhava da plateia. A LDO, pelo que eu estou vendo, é só uma estimativa do que a gente vai fazer no ano. Diretrizes. O que a gente vai discutir de projetos, o que vai ser feito, investimento, aonde vai ser feito, é em setembro. Em setembro. Não, essa é a minha pergunta, só em cima do que o vereador também está com dúvida aí. Na lei do orçamento, que é setembro. Só complementando, nós fizemos uma reunião, né, do grupo de gestão na quarta-feira passada, onde nós estamos colhendo essas demandas.
toda a demanda da população, a demanda do prefeito, referente à obra que nós vamos estar realizando. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar, vamos adequar, ver o que cabe no orçamento realmente ou não, né? E fazer aquilo que nós chamamos de prioridade 1 e prioridade 5. Prioridade 1 é com recurso próprio, aí a gente tem que ver, equalizar isso com a dívida, ver o que realmente nós vamos conseguir fazer, né, com recurso próprio. E a prioridade 5, que é recurso do governo federal, né? Tem algumas obras que nós vamos tocar, ETEC, um exemplo, que já está confirmado para vir. Toda a parte de construção é por conta do município, é recurso próprio, e o custeio é por parte do governo do Estado. Tá? Então, nós estamos equalizando isso, vendo a maneira, se vai caber no orçamento realmente ou não, prevendo com o crescimento, né? Para ver o que vai encaixar em recurso próprio e o que vai encaixar nas outras modalidades, vamos dizer assim. Eu vejo todas essas previsões de investimentos, mas assim, o que me preocupa, senhor presidente, nobres pares e o público que nos ouve, é que, para mim chegar a isso daqui, eu tive que fazer um levantamento, eu tive que ter todo um trabalho para mim chegar nesse denominador aqui, que vai ter isso, que vai ter aquilo, que vai vestir isso, que vai vestir aquilo outro. Você já pensou, por exemplo, você está falando aí que a gente pode rever. Tá, e se a gente aprovasse do jeito que está aqui? Como é que ia rever depois? Vai pedir que tira, que põe? Não, eu acho só, que já tem que definir. Não. Vê só, o governo, ele se der uma chuva aqui, forte, que não aconteça, mas que arranque todo o asfalto, como aconteceu há 7, 8 anos atrás, que eu lembro, da cidade, não está no orçamento, não está na LDO. Eu vou ter que, no orçamento, vou ter que colocar, ó, vai ter que arrumar aquilo lá é prioridade. Então, eu não vou mais fazer tal coisa, vou pôr no lugar isso que é uma prioridade emergencial. Então, a peça, a lei de diretriz orçamentária, ela é uma previsão, uma projeção para o ano que vem, mas eu detalho ela no orçamento. Entendeu? Então, isso é sempre assim. Tá? Então, isso é só diretriz. Você pega a LDO, o governo do Estado também faz a dele. Então, ele fala assim, eu vou investir em construção de escola. Põe lá um valor, só para constar lá, depois ele vai detalhar. Eu vou duplicar 324. Aí o governo do Estado também tem que fazer isso. Ele põe um valor estimado, depois vai fazer o projeto executivo, vai ver quanto vai custar e vai pôr no orçamento o valor lá. E ainda assim, pode ser que não acerte. Pode ser que fique mais caro, fique mais barato. Então, se ficar mais caro, você suplementa. Se ficar mais barato, você faz uma redução na dotação e passa para outro lugar. Entendeu? É assim, mas o detalhamento é na LOA em 30 de setembro. Até o ajuste fino da despesa e o da receita, que eu falei que o Ed Carlos tinha razão. Não dá os 20% que você falou. É verdade, a LDO não dá, vamos ajustar lá. Nada mais é que uma carta de intenções que vai fazer uma estimativa até setembro para a gente ter as decisões definitivas. E internamente... Que também não é definitiva. Se acontece o que você está falando, o prefeito ele pode remanejar algum recurso autorizado, até mesmo por lei, para poder sanar alguma catástrofe, alguma coisa que aconteceu. Pode. Tá? Então, só para entender também. É isso. E você, os vereadores, vão estar interagindo com o governo, que daqui até 30 de setembro, o Bocalão está ouvindo tudo. Depois ele vai pegar os 13 pontos dele, que ele fez a campanha lá, mais as demandas que ele ouviu aí dizer que é importante ou não. Mais a demanda da Câmara. E eu ver o que vai para 2014, o que vai para 2015 e o que vai para 2016. Porque o orçamento ele é finito. Vai chegar um momento lá, dia 30 de setembro, que tem que entregar aqui, tem que vir um valor fechado para realizar o ano seguinte, entendeu? Com as questões detalhadas. Sabendo que metade do orçamento já é folha de pagamento, você já viu. Toda prefeitura, você pode pegar qualquer prefeitura, metade do orçamento já é folha. Uma outra parte significativa que é o custeio. O que é? Os contratos já existentes. Lixo, transporte escolar, merenda escolar, isso aí já é o custeio que também leva uma parte significativa. E o investimento, que é obra, coisa nova, é uma parte pequena do orçamento. Por isso que os municípios ficam de pires na mão, ou no governo do Estado,
ou no governo federal, que tem orçamentos maiores. Né? Dos recursos arrecadados todos, 14% fica no município, 28% no estado e 60% fica lá no governo federal. De tudo que é arrecada de imposto no Brasil, a maior parte fica no governo federal, depois no estado, o município é a parte menor. E é onde a demanda está forte, entendeu? Vereador Oswaldo. Não, só para finalizar, senhor presidente, eu entendo essa questão da colocação aqui. Agora, eu acho que eu estou questionando em cima do que foi colocado. A gente pode rever isso daí, pode tirar, pode pôr. Acho que já tem que ter um negócio definido. Se vai fazer é outra história. Mas que está aqui é o que já foi peneirado. É o que a administração está dizendo para a gente isso. Ó, a nossa intenção é fazer isso. E isso não vai mudar mais do que está aqui, né? Eu quero acreditar nisso. E, por fim, a questão das taxas de isenção, como que a gente tem que pensar nisso, porque, infelizmente, ainda tem muita coisa. Você falou do IPTU. A gente tem aí um valor muito alto para arrecadar, que pode ajudar. Como que isso vai ser feito? As taxas de isenção das associações de bairros vão continuar. Essas taxas de isenção que tem, não vai mexer, por conta desse arroxo, vamos dizer que a gente está aí passando por esse período, isso não vai mexer. Vamos dizer assim, a receita do IPTU é uma receita muito significativa para o governo, né? Esse ano atrasou um pouco, e o vencimento geralmente era início de março. Como nós entramos e não tinha nada, tinha sido o Estado, a empresa que ia rodar o carnê, não tinha sido nada definido, vamos dizer assim, nós entramos, definimos isso e teve uma alteração na data aí do vencimento do IPTU. Foi para o dia 27 de março, né, o que refletiu financeiramente para a gente no mês seguinte, e nós cumprimos com todas as isenções que já eram dadas no governo anterior. Tá? Nós não tiramos nada. Então, tudo que a gente já dava de isenção para os aposentados, que entrava com a documentação no período correto, nós continuamos e estamos cumprindo com isso. Tá? Então, vem sendo feito da mesma maneira. A única coisa é que os comissionados, que foi uma decisão que nós tomamos junto com o prefeito, né, no grupo de gestão, os comissionados não têm isenção do IPTU. Porque nós entendemos da seguinte maneira: eu, por ser um comissionado, eu tenho um salário. Com o meu salário, de repente, eu posso pagar o meu IPTU. Já uma pessoa que mora num bairro com uma condição financeira, vamos dizer, bem difícil, essa pessoa paga aluguel, tem 2 filhos para criar e não tem isenção. Então, nós enxergamos que isso, de certa maneira, nós não prejudicamos quem já tinha isenção, porém, para os comissionados, de agora em diante, nós enxergamos que nós não vamos dar isenção. Tá? Porque nós vamos estar sendo desigual e vamos estar favorecendo alguns e deixando aqueles que mais necessitam de fora dessa isenção. Isso daí vocês estão prevendo para quando isso aí? Para o ano que vem? Vocês vão fazer um projeto, vai mandar para a Câmara, ou isso Não, daí vai por medida de... Os comissionados não têm isenção de IPTU. Esse ano já não tiveram isenção de IPTU. Mas e o... E a previsão, você tem que ter um amparo legal para dizer isso. Tipo, não, ó, presidente... Não, vê só, vereador, é o seguinte, isenção, por exemplo, o comissionado da gestão anterior, ele tinha isenção de IPTU. Ele tinha isenção de IPTU. Igual a um funcionário concursado. Os de carreira têm lei para isso. Os do Bocalão, o Bocalão retirou a isenção. Ou seja, vai pagar o IPTU. Então, não precisa prever em lei. Quando beneficia o município, não tem previsão legal e nem a Câmara está beneficiando o município. Se vai perder a receita, aí tem que prever no ano seguinte... Está falando em comissionado. Comissionado. Mas e o direito que já vinha vindo lá de trás? Direito, os comissionados são novos. Mas você teve uma lei para você isentar? Não, quando beneficia o município, não tem aqui previsão. Está beneficiando. O prefeito tem que mandar para a Câmara quando... Mas se tirasse do concursado, também estava beneficiando o município.
Não que tem que tirar, pelo amor de Deus. Acho que quanto mais É você uma- dá suporte para o funcionário, mais contente ele vai trabalhar. Você entendeu? Mas Agora a e- gente está tirando um benefício Mas que seria o- dele. Você considera... na verdade é o Ah, seguinte... Pio, cada um tem a sua ideia. Eu considero, isso particularmente, pelo amor de Deus, cada um toma as ações que tem que tomar. Eu acho que o funcionário trabalhar com... A minha ação como presidente é uma, do prefeito é outra, do vereador aqui cada um tem a sua ação. Eu acho que quando você dá suporte, quando você dá mais benefício para o funcionário, mais contente ele fica. Então, o serviço dele é bem melhor. Agora, a gente está falando de tirar um benefício que já vinha. Não que os concursados do Bocalão têm que ter ou deixam de ter. Estou falando que já vinha. A gente já vinha com um Não, costume, na verdade, nós não tiramos o benefício. Nós temos que entender da seguinte maneira: os comissionados que foram demitidos no final do ano, eles tinham benefício, foram demitidos, então eles passaram a não ter mais os direitos, mas mesmo assim não são mais funcionários. Os funcionários comissionados que nós contratamos, nós colocamos que não teria a isenção de IPTU. Então nós não estamos tirando, nós já contratamos com essa condição. Então, assim, na verdade, o que nós estamos fazendo com os funcionários comissionados, isso inclui eu, o Zé Luiz, a questão, todo o amparo legal está sendo levado em consideração para tomar qualquer decisão relacionada a isso. Tá? E nós entendemos, de certa maneira, que se a isenção do IPTU, ela traz o benefício, sim, ao aposentado ou a qualquer outra modalidade, mas ela tira também a possibilidade de uma pessoa que vive numa condição desfavorável, numa condição difícil, de ter esse benefício. Né? Então, às vezes, o pai de família, volto a repetir, o pai de família que mora em um bairro periférico, que não tem condições de pagar, ele paga sim. Mas, um exemplo, eu, aposentado, que tenho condição de pagar o IPTU, não pago. Então, nós entendemos que acaba sendo uma questão aí de desigualdade, vamos dizer. Ah, mas eu acho que desigualdade, Toca, desculpa, mas dá para a gente corrigir isso, porque, veja só, hoje tem comissionados ganhando R$ 1.200. Um exemplo, se é para poder ajustar a coisa, acho que a gente vai ter que discutir essa questão. Por quê? Mas pelo que eu estou entendendo, vereador, não cabe à Câmara decidir isso aí. Isso aí é uma ação do Executivo. Veja não só... passa aqui... Mas eles não tinham que prever essa receita, não tem previsão, doutor Éder? Não é receita? Não, você tem uma receita que você vai tirar da receita. Você vai tirar de uma receita. A isenção para os servidores está prevista no Código Tributário do município. Só não sei se lá diz efetivo e comissionado, deve falar só efetivo, porque é a previsão legal, sim. Tá? Inclusive com limitação de metragem, esse tipo de coisa. Tá? Então eu tenho essa dúvida se... mas é uma trata ou não. concessão do Executivo, entendeu? Veja bem, recurso público, todo mundo paga imposto igual. O IPTU, na cidade, todo mundo paga imposto igual. Né? Então, como é que se sente um cidadão? Veja só, é a primeira vez que eu vi servidor público ter isenção de IPTU, que é um imposto que é imposto para toda a população e foi feita uma concessão pela prefeitura. Podia ter pago o salário, melhorar o salário poderia ser uma coisa importante para ele poder pagar igual aos outros. Não ele ter uma concessão que todos os outros munícipes têm que pagar e ele fazer a concessão. Então, o Bocalão decidiu não conceder para os comissionados, que não são efetivos da prefeitura. Como era os efetivos é uma questão antiga, que já foi feita essa concessão, mas o ideal é que se fizer melhorar a situação financeira do servidor público estatutário de carreira, eu sou estatutário de carreira da Unicamp, né, deveria ser no salário, e não nesses benefícios que vai contra até a legislação tributária. Né? Uma previsão, se pegar o Código Tributário Nacional, se algum cidadão entrar contra esse benefício, eu duvido que não caia. Se algum vereador aqui falar assim, não, isso é um absurdo, deve ser só aqui em Itupeva que tem isenção para servidor público e comissionado. A minha pergunta é o seguinte, no código do município, ele fala que é só o concursado, então. Eu não sei o que está escrito, eu acho que está omisso de quem é o que não é, não sei como é que está colocado lá, entendeu? Mas do ponto de vista legal, o Ricardo fez respaldado no jurídico lá, entendeu? A questão que o presidente colocou é o seguinte,
Em havendo previsão no Código Tributário, qualquer alteração tem que passar pela Câmara. Foi só isso que ele quis dizer. Tá? Independentemente do mérito da questão. Ah, tá. Mas, legalmente, havendo previsão legal no Código Tributário, forçosamente, obrigatoriamente, tem que passar pela Câmara, qualquer alteração. Não, tudo bem, é lei complementar, inclusive. A prerrogativa de como faz o Executivo e como faz a Câmara, isso aí é prerrogativa de cada poder. Entendi sua colocação agora. Tá. Até porque, levando em consideração a renúncia de receita das isenções, dá para se investir mais em folha, sem dúvida. Dá para acabar elaborando de maneira mais adequada aí o retorno disso para o funcionário. Só para, já que está essa discussão de isenção, eu coloquei várias questões aí na previsão de perda de receita para o ano que vem. Que nem a taxa de protocolo, a pessoa que vai pedir uma informação à prefeitura já é cobrado. Isso é inconstitucional. O Bocalão já pediu para colocar, para derrubar essa taxa de protocolo. Manda para cá que a gente já coloca, a gente faz uma petição Então, mas aqui, eu tenho que ter a previsão da perda de receita, porque ela é uma receita significativa de taxa, eu tenho que fazer a previsão. Está se discutindo lá no jurídico da prefeitura, em sendo uma taxa inconstitucional, se eles não poderiam fazer Mas se é inconstitucional, Pio, aí entram... Se é inconstitucional, se é sabido que é inconstitucional, por que continuar cobrando? Não, mas assim, Não, do assim, ponto de vista da tudo bem, das é uma finanças, receita, vai fazer a lei falta de em algum lugar. responsabilidade, o que ele estava falando, a lei de responsabilidade fiscal diz que quando eu vou perder alguma receita, eu tenho que prever na lei de diretriz orçamentária A compensação. e tem que prever a compensação, entendeu? Eu estou orientando dessa maneira. Se o jurídico me falar, é verdade, você pode fazer de um ato unilateral ou mandar para a Câmara para fazer assim mesmo, que não vai te dar problema na área de finanças, eu alerto do ponto de vista da finança. Mas que eu sei que está em discussão no jurídico, isso está, porque a maioria das prefeituras hoje não cobra. Tem prefeitura que cobra. Tá, eu ainda. entendi o que você falou assim, mas se sabendo que é inconstitucional, a gente continuar com um negócio que, poxa, sem brincadeira, de cada 10 pessoas que passa aqui, no mínimo 9 reclama que paga N taxas na prefeitura para tirar certidões. Tem várias taxas. Não, certidão é prevista no Código Tributário. É a taxa de pedido de informação, que aí já é uma coisa nova que aboliu, entendeu? Que era para as prefeituras adequarem. Agora, para adequar, eu estou fazendo a previsão da perda de receita. Está aí na LDO. A parte da finança está encaminhando, tá? Senhor presidente, eu finalizo e só deixando aqui registrado, eu ainda quero debater a questão dos investimentos. Eu acho um papel até nosso mesmo, né? Mas há algumas coisas aqui no anexo de investimento que nós, numa oportunidade, nós vamos discutir isso mais detalhado, né? A única coisa que eu peço para vocês, Pio, eu toco à frente da Secretaria da Fazenda lá, mandar com um pouco de antecedência para a gente os projetos, para a gente poder sentar com os vereadores, a gente poder olhar o projeto, a gente marcar uma audiência pública mais tranquilo, para a gente poder debater ideias, porque é bacana, a gente discute aqui, a gente sai daqui sabendo o que realmente está acontecendo. Então eu peço que vocês, eu sei que não é fácil, porque é muita coisa, mas eu peço que vocês mandem para a gente um pouco de antecedência, para a gente poder ter prazo para poder estar debatendo aqui. Que nem agora eu abro aqui, ó, eu vou abrir o prazo de emenda para os vereadores. Hoje já é dia 3. Eu abro até o dia 12, que aí eu já tenho que convocar a tem vários sessão. que você tem razão de reclamar, mas esse nós cumprimos o prazo, foi 30 de abril. Foi protocolado dia 30 de abril. O prazo de apresentação. Na de audiência pública, você marcando a sua antes, a gente vem também. É só ligar, eu tenho combinado com... Eu ia marcar, viu? Eu ia marcar a audiência, e falei com o Toca, inclusive, da gente marcar até mais para o final do mês, para vocês discutirem mais. Mas está aí na casa desde o dia 30 de abril, e nós estamos abertos, você precisando conversar, igual você fez aqui na dívida, lembra? Disso. Só fala a questão dos projetos. Eu já conversei com o prefeito, falei, por favor, quando vier algum projeto que tem discussão entre os vereadores, vamos para a gente poder debater, a gente poder ir até a prefeitura também conversar, que está sendo bem bacana e está sendo muito bem avaliado hoje, essa questão do debate entre Câmara Municipal e Prefeitura. Então a gente não deixa cair por terra isso aí, a gente só melhorar. Então, o que o Oswaldo levantou aqui das questões de investimento estão em aberto.
até fechar o orçamento dia 30, está podendo discutir. Os vereadores têm que discutir o que cada um tem na região, que prioridade tem lá, entendeu? Tá, as plenárias estão, vocês estão indo nas plenárias, entendeu? Está tudo sendo captado para ver o que dá para atender ou não. Não cabe tudo no orçamento. Vai ter que buscar dinheiro fora. Aquilo que o categoria 5 lá que o Toca falou é buscar dinheiro fora. O Bocalão já reuniu todo mundo e falou, ó, quem conhece deputado, estadual, federal, senador, o que for, tem interferência no Congresso, tem dinheiro para emenda lá, arruma alguma coisa, pode ajudar para cá. Um equipamento para o hospital, um recap para uma rua, um projeto de esporte, um negócio de turismo, todo mundo pode conseguir. Todo mundo tem contato com... Não, dá para fazer essa político, parceria tá? sim. Eu passo a palavra agora para o vereador Grandão. Uma boa tarde a todos aí. Eu só tenho uma curiosidade que eu vou perguntar. Além de ser meu prefeito sempre falava que Itupeva era um diamante para se lapidar, mas eu estou vendo que esse diamante está ficando brabo, bruto, né? A gente sempre pergunta. Eu sou mais curioso, eu quero saber das nossas creches, essas coisas. O que é que vocês falam, Toca, e você e o Pio, já que vocês estão andando aí? Vocês falam de tanto dinheiro, mas eu não me preocupo nem com tanto dinheiro. É o nosso benefício para nossas pessoas poder trabalhar, andar dignamente mais dia. É essa a resposta. Porque senão acho que nós vamos ter que buscar recurso com o governo federal. Aí essa pergunta sua já entra na questão de obras, né? De obra. Porque não, mas assim, nosso prefeito sempre falava, Você obra, quer dizer tudo, demanda de creche, número de vaga na creche? Isso, tudo. Bom, só passar para vocês explanar um pouquinho. Porque nós você já sabe tivemos... que hoje, nós sabemos aqui hoje, que acho que é a maior dificuldade da gente hoje aqui, não é nem o triste do dinheiro, mas assim, eu acho que na nossa campanha, o prefeito sempre falava, de ouvir isso aí, ele falava que Itupeva era uma cidade cheia de ouro para lapidar, mas eu estou vendo que hoje nós não estamos conseguindo lapidar Itupeva. Eu estou ouvindo vocês falar, vamos buscar recurso lá fora, vamos buscar recurso. E o que é que nós fizemos com o nosso diamante, que nós não estamos conseguindo cavalgar ele? Bom, do ponto de vista da creche que você tinha comentado, só com uma adequação que nós fizemos esse ano, nós já conseguimos aumentar em 200 vagas aí o número de vagas nas creches, tá? Hoje a demanda de creche deve ser em torno de 900 crianças, mais ou menos, né, Pio? Acho que é mais ou menos... Passa de 1.000 já, viu, Toca? 800 a 900 crianças, a fila de espera, tá? E o que nós temos de projeto é a construção do Pró-Infância, né? Para estar atendendo a essa demanda e fazer mais algumas adequações. Nós fizemos a adequação do horário, inclusive, né? Nós melhoramos o horário da creche. Para algumas mães, nós estendemos o horário da creche, né, que é um horário mais limitado, onde a mãe estava trabalhando, então nós melhoramos isso aí. Tá? Nós passamos, o horário passou a ser, acho que até às 6 horas, se eu não me engano. Eu preciso confirmar isso. Mas a previsão de construção de algumas creches para nós que sofrem, por exemplo, em alguns bairros aí, qual que é a previsão do governo? Nós estamos fazendo uma análise, né, de demanda. Quais são as demandas, o número de vagas que cada bairro está precisando de vagas na creche, para fazer um estudo, para estar construindo o Pró-Infância para atender isso. Tá? Bom, só para complementar a pergunta do Grandão, eu achei até interessante. Pio e o Toca, onde se fala, Itupeva é uma das cidades mais ricas do estado, onde é uma cidade que mais arrecada no estado, que mais arrecada no país. O que eu entendi que o vereador Grandão quis colocar foi o seguinte: o porquê da necessidade de buscar tanto recurso fora, já que é falado, já que fala que Itupeva está tão bem, caminha tão bem em questão de orçamento, o que está sendo feito pela administração, ou o que a administração pretende fazer em questão do nosso próprio orçamento, que é o nosso orçamento municipal, caminhando com as nossas próprias pernas. Foi isso que eu entendi, vereador. Se for errado, você me corrige. Não, é óbvio que você tem... Itupeva, há 10 anos atrás, tinha metade dos habitantes que hoje tem. Então, é uma cidade que cresce a uma taxa acima de 7% ao ano a população. Tem um gargalo grande, que é a demanda por habitação. Você pega um aluguel em Itupeva, é muito caro. Então, um dos projetos do Bocalão é o Minha Casa Minha Vida com as 1000 casas. Esse é um projeto que ele já iniciou o contato, já assinou carta de intenção para realizar. Itupeva
ela está localizada perto de rodovias importantes, perto de um aeroporto importante, de uma região, num aglomerado urbano, cerca de 800 mil pessoas. Ela tem uma área de 201 km² de extensão, pouco povoado, né? Então, cerca de 15%, 10%, 15% do território está ocupado. Então, tem grandes áreas aqui e, em virtude das rodovias, próximo de ferrovia, que pode chegar até Viracopos agora, tanto o trem-bola como o trem do governo do estado, mais o aeroporto, que vai ser um dos maiores do Brasil hoje, está em quinto de passageiro, vai bombar essa região. Então, é uma região que a gente vê carro de som na rua procurando gente para trabalhar. Então, não é em qualquer lugar do Brasil que você vê uma situação dessa. Quem foi? Eu fui sindicalista na década de 90. Quem viu o desemprego que era na década de 90, a taxa de 15%, 16% de desempregado, é o que está vivendo a Europa agora, sabe que isso é muito importante, a geração de emprego e a possibilidade de uma cidade igual essa crescer. É óbvio que as demandas, Grandão, como está crescendo muitos bairros, cada dia chega mais gente para a cidade, a demanda por escola, por posto de saúde, creche, ela é muito grande, que o Toca estava falando, tem cerca de 1.000 crianças na fila de espera. Você pega a escola estadual, há quantos anos faz que o Estado não constrói uma escola nova aqui? É muitos anos, vai ter um gargalo na educação aqui muito grande, tanto de creche como fundamental também, e no segundo grau que o Estado não construiu escola. Então, o governo está mapeando tudo isso. É óbvio que o Bocalão já foi para cima do Alckmin para construir escola de primeiro grau no Fundamental 2 e no segundo grau. E na parte de creche, que já começou lá no seu bairro, a construção da escola lá no Monte Serra. A escola, creche não. Então, mas deve estar previsto creche para lá também, porque Pio, tem demanda. eu vou aproveitar a sua também vou ajudar até na resposta do vereador Grandão. A cidade, vereador, no meu ver, a cidade cresceu muito rápido, a questão de investimento foi muito pouco, e hoje o que a cidade arrecada, o orçamento da cidade, não consegue dar conta da atender a demanda. Se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam. O que eu estou entendendo, Pio, nessa questão de, até peço aos nobres vereadores aqui, que realmente vamos pegar essa batalha em conjunto. Temos deputados, senadores, temos contato no governo, vamos atrás de recursos. Porque a gente não está ajudando o Bocalão, a gente não está ajudando o de Carlos, o Grandão, o Oswaldo, nem o Kleber, a população, né? Está ajudando a cidade, está ajudando a população. Tá? E outra, e a gente abre o leque para trazer mais investimento para a cidade. Que é a questão de indústria, a questão de emprego, isso é verdade. Hoje só fica desempregado em Itupeva quem não quer trabalhar. Porque tem muito emprego, muito eu acho emprego. Que, só complementando, eu acho que assim, no ponto de vista de diamante bruto a ser lapidado, é o que o Pio acabou comentando. A Itupeva tem uma área territorial muito grande, né? Uma área muito ociosa, tem muita área ociosa. Nós temos a SP-324, que é bem próxima a Bandeirantes, que possivelmente vai ter um acesso ali, ela vai ser duplicada. Então, assim, com isso nós vamos conseguir trazer bastante indústria para cá, né, pelo acesso. Vai refletir bastante na questão do orçamento, da receita, porém, tem essa questão que o Ed Carlos colocou. Nós vamos conseguir refletir isso, mas com isso nós vamos trazer, vai ter maior demanda de moradia, de escola, na área de saúde, tudo isso, a empresa vem, ela traz emprego, ela traz receita para a cidade, mas ela também traz demanda de moradia, demanda na saúde, demanda de creche. Então, o grande desafio é isso, é equilibrar isso, o crescimento não só industrial, o crescimento do orçamento, mas o desenvolvimento da cidade como um todo, né, que é o que não vinha sendo feito, vamos dizer assim. E a gente anda na rua hoje, a questão creche, saúde, a gente não consegue andar, né? E a gente vê números, mas ninguém chega assim, Grandão, vamos construir uma creche no Hortência, no Monte Serra, além da ampliação, no Santa Fé, sabe? A gente só vê número, a gente quer saber de construção, obra, por exemplo. Vocês estão falando uma obra lá, não sei onde, mas vocês não estão pensando, vão levar mais 1.000 moradias, mas não estão levando uma creche para moradia. Eu acho que não, mas vai estar previsto uma creche para aquela moradia já.
Nós Porque estamos... senão vai impactuar de novo, vai Sim. vir mais 1.000 moradores, 1.000 famílias sem uma creche. Não, você tem razão, sem dúvida. Mas nós Essa- estamos estudando essa- isso, viu? Nós Essa estamos demanda estudando de isso já. habitação, ô Grandão, já é moradores do município. Essas 1.000 casas que vai ser construída, gente que mora de aluguel, Mas que essas mora aqui no pessoas município. elas vão sair de onde? Do Santa Fé, do Monte Serrate, lá não vai ter uma Não, eu creche. entendi o que você está falando. Não, lá- Mas aí lá, entra, onde mas vai aí lá, entra, vai ter. vereador, aí entra na questão que a gente está colocando aqui, da gente sair, da gente também tirar nosso popozinho da cadeira aqui, ir para Brasília, ir para São Paulo e ir atrás de recursos também. Não só esperar do nosso orçamento municipal, porque também Sei. a gente tem a nossa obrigação aqui. Você entendeu? Então hoje. Não, mas na hora que a gente entra na política, eu, geralmente não estou falando nome de ninguém aqui. O cara chega e fala, Grandão, pô, nós temos X bilhões para fazer isso, X ficando para fazer isso. Aí você ganha a eleição, todo mundo ganha. Ninguém está falando de construir uma creche, ninguém está falando nada mais, morreu. O senhor ainda foi contemplado com a creche lá no Monte Serrate? Eu quero me possível, eu não quero saber de obra de ninguém, eu quero a creche lá, que eu tenho comprado todo dia. Mas vai sair. Mas isso aí é. Não, está se buscando recurso para fazer. Vereador Oswando. Desculpa aí. Desculpa. Não, vereadora, eu quero dizer para você que você está no caminho certo mesmo. Na política, Itupeva chama-se Itupeva. Esse diamante, né? É um diamante. No dia 8 de outubro, aí a gente não sabe mais se é diamante, porque os interesses, os planejamentos, eles acabam desvirtuando. Quero só dizer que eu estou com Vossa Excelência nas suas colocações e a gente espera disso do governo municipal, independente da bandeira que cada um carrega, até porque foi muito bem dito aqui por todos, que nós temos que pensar no investimento para a cidade. E assim, investimento na cidade, Vossa Excelência, tem que fazer por um caminho. E o caminho dentro do município chama-se cortar na pele. E cortar na pele significa diminuir a folha de pagamento. Tem que saber se o gestor público está disposto a isso. Se não, não tem outra alternativa, está aí os números que não deixam a gente investir. Porque hoje, por mais que aumente, mas é aquilo que já foi dito. Se não conter a folha de pagamento, senhor presidente, infelizmente, os investimentos têm que vir de fora mesmo, porque desse diamante daqui, nós não vamos ter muita coisa. Apesar de que o que nós temos hoje para investir, por mais que veja orçamento, eu, por exemplo, vejo jornal, e tem mais jornais aí, com anúncio de 1 milhão, não sei quanto, enfim, mas infelizmente, os recursos para chegar aqui demora. Eu espero que o ano que vem é o ano da graça, né, Toca? O ano que vem é o ano da graça, né? Eu chamo todo ano de eleição, eu chamo o ano da graça, né? Não, a mas gente tem espera. que conseguir o recurso esse ano, senão não chega o ano que vem. Então, a gente espera que esse ano esses recursos caem, porque senão o ano que vem já era. Mas só para dizer isso, senhor presidente. Beleza. Só fazer uma pergunta para o Pio. O Pio comentou sobre o projeto de lei da anistia que está para ser enviado aqui a essa Casa de Leis. Tem previsão, o Pio, para estar enviando aqui, para estar Está arrecadando na mão do mais? Toca já para encaminhar para o jurídico. Nós estamos fazendo, inclusive já encaminhei para o jurídico, nós estamos fazendo um estudo em cima disso, para verificar a questão de prazo que vai ser dado, quantas parcelas, qual o percentual de renúncia. Nós estamos analisando isso, tá? Do ponto de vista técnico, vamos dizer. As possibilidades aí são favoráveis para estar apresentando ainda esse ano? Sim, provavelmente esse ano a gente já tá apresentando para vocês isso aí, tá? Obrigado. Bom, eu fui o último inscrito, mas o debate já ocupou todas as perguntas. Eu agradeço o vereador Grandão, o vereador Kleber, o vereador Ezequiel, o vereador Oswando, o vereador Pastor Ciro, agradeço ao Toca, agradeço ao Pio. E eu acho que é bacana, né, Oswando? Quando tem... A gente já acompanhei algumas audiências públicas onde não tem diálogo, não tem debate, onde vocês ficam aí na frente, fala, depois que o vereador vai falar. Eu acho que essa nova maneira de fazer audiência, eu acho que é mais bacana. Você vai dialogando, você já vai tirando as suas dúvidas a hora que ela aparece, aí chega no final, não com as dúvidas todas sanadas, que nem o vereador Oswando falou. Tem muita coisa para a gente ainda conversar nesse período até setembro. Mas fica bem bacana.
Agradeço vocês por ter atendido o convite da gente para estar participando, explanando o projeto. Agradeço ao público presente, os funcionários da casa, ao vereador Rogério Cavalim, ao Adão, sempre presente aqui também. Muito obrigado. E comunico também aos nobres vereadores e peço até para o Cal fazer um comunicado por escrito para os demais vereadores que não esteve presente. Eu abro agora, as eventuais emendas ao projeto da LDO serão recebidas na diretoria legislativa até o dia 12 de junho, para a gente poder fazer as emendas necessárias e colocar em votação o projeto. Eu agradeci já a todo mundo, né? Então, vou encerrar. Nada mais havendo a se tratar, na presente audiência pública, a declaro encerrada, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.